Ok. Agora nessa aula de análise estatística com softwares, nós vamos trabalhar com a pesquisa de produção industrial mensal, produção física, PIMPF, produzida pelo IBGE, coletada, né, tratada e divulgada pelo IBGE. Mas antes, a gente vamos conversar sobre um assunto, né, que isso aqui é um gráfico do de rendimento médio de todos os trabalhos efetivamente recebido por mês para pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência com rendimento de trabalho. Então, entre as pessoas consideradas aptas ou pessoas em idade ativa, né, que são aquelas com mais de 14 anos, aí foi feita a pesquisa, pega-se o rendimento médio de todos os trabalhos que a pessoa tem e faz-se uma média, né, das pessoas, né? Aí o IPE nos mostra esse gráfico, e aí você vê uma coisa curiosa, né? Tem algumas partes do gráfico que apresentam uma elevação, né? Essa elevação, e se a gente pegar uma delas, a gente vê o seguinte, ó, fazem parte ali daquela elevação. Janeiro, fevereiro, março, aí abril cai. Aí vamos para outra. Janeiro, fevereiro, março, abril cai. Janeiro, fevereiro, março, abril cai, né? Dezembro começa a subida, tal, só que a hora que está lá em cima, janeiro, fevereiro, março e abril cai. E aí só para não mudar, janeiro, fevereiro, março, abril cai. É claro que agora 2021 vai ser uma situação um pouco diferente, né? Por conta da pandemia. Mas você repara uma coisa, né? Tem um efeito aqui de aumento atípico da série que se repete. E se repete basicamente no mesmo período do ano, para anos diferentes. Que é o que acontece aqui também, ó, nos outros anos, mas aqui o aumento é menor. Mas você vê que aqui ó, tem um pequeno aumento, janeiro, fevereiro, março, né? E assim vai. O que acontece nessa época do ano? Existe um aumento das remunerações das pessoas por conta do recebimento de 13º ou da segunda parcela do 13º. Existe ainda o fato de que muitas pessoas arrumam um emprego temporário e aí ganham uma remuneração para aquele período de trabalho temporário, né? O trabalho temporário dura um tempo, depois ele se extingue, né? E aí você vai ver uma queda ali das remunerações médias das pessoas. Esse efeito que se repete em diferentes anos para o mesmo período do ano é o que se chama de sazonalidade, né? Aqui é uma sazonalidade muito clara. Assim como essa sazonalidade aqui, ó, tá? Isso aqui é um gráfico da produção de cerveja, né? Então você vê que basicamente, né, meio do ano está frio, a produção relativamente mais baixa do que no final do ano, ali em dezembro, quando, né, chega o verão. Aí vai passando o tempo, vem para a estação fria, a produção de cerveja cai, começamos a ir para o verão, a produção aumenta, frio, produção cai, verão aumenta e assim vai, né? Temos uma sazonalidade também na produção de cervejas. E vários produtos apresentam esse tipo de comportamento, que é a sazonalidade, né? Como, por exemplo, o chocolate. O, na Páscoa, né, tradicionalmente, existe um aumento da venda de chocolate e de presentes em forma de chocolate. Ah, temos um aumento da venda de flores em junho e em maio. Em maio por conta do Dia das Mães, em junho por conta, né, do Dia dos Namorados. O,
Algo parecido acontece com outros produtos, né? Que tem ali um pico de consumo ou de produção, e às vezes também tem uma situação de queda ou de um vale de produção, né? De um excesso de produção. Em Apple, mais ou menos com uma certa estabilidade na localização do ano. Quando esse tipo de fenômeno acontece, nós o chamamos de um efeito sazonal, né? É um efeito localizado numa certa parte do ano, porque naquela parte do ano tradicionalmente acontece algo de favorável ou de desfavorável para um certo tipo de variável econômica, que pode ser produção, pode ser consumo, pode ser vendas, pode ser remuneração, né? Então, a gente vê aqui o caso de remuneração, e aqui é um caso, perdão, de produção de cerveja. Mas existem muitos casos de efeitos sazonais existentes. Quando a gente trabalha, né, com indicadores de produção, aí nós precisamos, não só indicadores de produção, mas efetivamente com números índice não cumulativos, nós precisamos levar em consideração o fenômeno da sazonalidade, né? Por isso é que aqui na série que nós vamos usar para trabalhar, nós vamos ter a produção industrial geral, quantum de quantidade, o índice. A média de 2012 é igual a 100, né? Então, de maneira semelhante ao que é feito para um índice de preços, então você faz uma medida ali de um índice de produção, só que aqui no caso do índice de produção, em vez de tomar como data base um mês em particular, ou seja, o valor do índice num mês em particular, foi tomado a média de 2012. Tá? Então, por exemplo, se eu vou lá em 2012, só para vocês verem. Pronto. Então, 2012 começou aqui, né? Começa aqui e termina aqui, ó, né? Então, o índice foi medido, tá? E aí, ó, só vou calcular. Eu vou calcular aqui a média de 2012. Isso aqui que tem porcentagem. Aí você vê que fica 100, né? Então, é assim que esse índice foi estabelecido. Ele foi medido, né? Ele foi medido, aí foram geradas as medidas ali dos meses do ano. Foi feita a média de 2012, aí a média de 2012 na medida original foi chamada de 100. E aí todos os outros números foram convertidos por uma regra de 3 para esses valores que estão aqui e todos os outros da mesma forma. Tá? A diferença é que, em vez de pegar um mês em particular, como geralmente é feito no índice de preços, o índice de produção ele pega todo o ano de 2012, mas não em termos de soma, mas sim em termos de média. Tá? Justamente por quê? Porque como existem efeitos localizados no ano, as sazonalidades, então a maneira da gente eliminar a sazonalidade é se a gente fizer a média do período anual, né? Porque mesmo que a gente tenha ali um efeito sazonal localizado numa parte do ano, né? Como aqui no caso da produção, você repara, ó, que mais ou menos ali julho ou agosto até novembro você vai ter um aumento dos valores. Por qual motivo? Porque a venda de comércio vai esquentar quando? Para valer. Dezembro, por causa do Natal. Janeiro, passagem de ano, tal, né, aquelas coisas, mas já começa a esquentar em novembro. Só que para o comércio vender em novembro, vender sobretudo em dezembro e janeiro, a produção tem que acontecer antes, né? Então você tem que começar a produzir antes, para depois, quando chegar ali mais ou menos novembro, dezembro, você já ter tudo entregue para as lojas, para elas fazerem a parte das vendas. Tá? Então, quando a gente faz a média, aí a gente consegue tirar o efeito da sazonalidade. E aí, como eu falei para vocês, né, mostrei aqui, ó, você vê que tem
Eu vou pegar um outro ano, pegar, por exemplo, aqui, ó, 2013. Você repara, ó, olha aqui mais ou menos, aqui os índices estão em torno de cento e pouco, mas repara, ó, chegou a julho, agosto, setembro, outubro, ó, o índice de produção vai crescendo, né? Se você olhar outros anos, você vai ver algo parecido, né? Porque basicamente a indústria vai produzir mais ou menos na época de agosto a outubro, para o comércio vender novembro, dezembro, janeiro, né? Claro que tem alguma sobreposição, né? Principalmente se a gente considerar alguns setores, né? Mas grosso modo, de uma maneira simples, a gente pode pensar dessa forma. E aí, claro, né? Então, ou seja, tem situações em que os índices eles vão apresentar valores maiores, não porque a produção cresceu por questões puramente econômicas, né? Mas por questões temporais chamadas de sazonalidade. E aí, por isso é que, devido a esses efeitos sazonais, né, que vão ou aumentar ou diminuir o que seria o nível de produção decorrente, digamos, da influência exclusiva, né, ceteris paribus, de variáveis econômicas, o IBGE produz, ó, vê que é quase igual, né, o nome, só que aqui é produção industrial, indústria geral, quanto índice DSAS. O que é o DSAS? É o dessazonalizado, né? O IBGE faz um tratamento na base de dados e tira o efeito da sazonalidade. Tá? Isso vai ser importante para um cálculo que a gente vai fazer. Tá? Que esse cálculo é da taxa de crescimento em relação ao mês anterior. Então vamos começar calculando essa taxa de crescimento. Vamos pegar um ano aí qualquer. Tá, vamos pegar ali 2013, que aí depois vocês fazem o para frente ou para trás. Então, a gente vai calcular aqui, ó, taxa de crescimento em relação ao mês anterior. Né? Bom, então, como eu estou em janeiro, aqui de 2013, né? O mês anterior é dezembro de 2012, então eu vou ter que pegar o índice de janeiro, dividir pelo índice de dezembro, subtrair 1, né? E colocar em porcentagem. Mas eu tenho aqui dois índices de produção. Qual deles eu uso? Para o caso da taxa de crescimento em relação ao mês anterior, eu vou usar o índice dessazonalizado. Tá? Porque como passando de mês para mês eu posso ter a ocorrência de sazonalidade, positiva ou negativa, essa sazonalidade ela pode amplificar uma taxa de crescimento, ou ela pode diminuir uma taxa de crescimento provocada por influência de variáveis de natureza econômica. Tá? Então, para a gente não captar o efeito de festividades, de datas, né? Ou mesmo o efeito do número de dias. Né? Então, por exemplo, se você olhar a produção industrial, para essa série que eu coloquei para vocês, se vocês olharem fevereiro de todos os anos, vocês vão ver que fevereiro é o menor número da série, tipicamente, exceto quando acontece algum evento extraordinário. Né? Mas por que fevereiro acaba sendo o menor número da série de produção? Tem dois motivos que estão relacionados. Um deles é que é o mês com o menor número de dias do ano, então naturalmente você vai produzir, as indústrias vão produzir por um menor número de dias, a tendência natural é que a produção seja menor. E também é um mês que geralmente cai o carnaval. E aí traz feriados para esse que já é o menor mês em número de dias do ano. Né? Então, tipicamente, a produção ali em fevereiro ela é mais baixa. Né? Mas pode acontecer de uma vez ou outra, né? No seu menor, tal, mas geralmente é a produção mais baixa do ano, a gente vai observar ali em fevereiro, às vezes acontece em janeiro também, né? Porque fevereiro, janeiro é mês ali
do fim de festa, né? Então já não vai ter tanta produção industrial, mas já é a parte, já é na fase da desaceleração ali da indústria, né? Mas geralmente é fevereiro. Então, vamos voltar aqui, né? Então, para o caso da taxa de crescimento em relação ao mesmo mês, perdão, em relação ao mês do ano anterior, aí eu vou pegar o valor do índice para janeiro aqui da série dessazonalizada, vou dividir pelo valor do índice para dezembro, né, que é o mês anterior a janeiro, e subtrair 1. E aí, 0,9%. Assim que a gente calcula a taxa de crescimento em relação ao mês anterior. Então, se a gente fizer agora para fevereiro, né, então igual, vem aqui, pega o índice de fevereiro, divido pelo índice do mês anterior, na série dessazonalizada. Aí subtraio 1, e aí com isso vou calcular a taxa de crescimento em relação ao mês anterior para fevereiro de 2013. E aí uma queda de 2,3% em relação a janeiro. Bom, e aí dessa forma, né, como essa fórmula, se você olhar para a estrutura dela, né, ela está pegando o mês da linha, dividindo pelo valor da linha acima, né? Então, se eu simplesmente arrastar, né, essa fórmula para baixo, a fórmula vai deslocar, né, também uma linha para baixo, de forma que o cálculo aqui dessa taxa é relativamente fácil, né, porque basta você copiar essa fórmula para os meses abaixo e para os meses acima do que você calculou, né, ou antes do mês que você calculou e depois do mês que você calculou, você vai obter os valores corretamente, né? Então você pode puxar para baixo para ganhar tempo, né? E você vai ter ali o cálculo dessa taxa de crescimento em relação ao mês anterior, né? Isso é uma vantagem, né? Porque a gente ganha velocidade ali na produção do cálculo, só que aí passa a ser importante a gente olhar os números, né? Bom, mas aí também tem uma outra taxa que é a taxa de crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior. Tá? Por que a gente faz o cálculo dessa taxa? Porque ela vai mostrar para a gente como que a produção industrial está se comportando no mesmo mês do ano, em comparação com a situação que seria a mais parecida com ela, que seria o próprio mês um ano antes. Né? Ou a ideia dessa taxa de crescimento qual é? É a gente ver como que a produção no mês está se comportando em relação ao mesmo mês, só que de um ano atrás, né? Para a gente ter uma ideia, tá bom? Em vez de olhar janeiro contra dezembro, fevereiro contra janeiro, agora eu quero ver janeiro contra janeiro, fevereiro contra fevereiro, né? O mês contra ele mesmo no ano anterior, para ter uma ideia de um crescimento não tão imediato, que é o caso aqui da taxa de crescimento em relação ao mês anterior, né? Porque você vê, ó, o intervalo de tempo ele é curtinho, né? É o intervalo de um mês. É a taxa que está mais próxima do cálculo que nós chamamos de derivada, né? Porque se vocês se recordam, a derivada é um limite, né? É um limite de uma razão na qual ou para a qual o denominador tende para zero, né? Então aqui, em termos de espaçamento de tempo,
o menor espaçamento que nós temos vai ser no cálculo do mês anterior, né? Que seria o cálculo da derivada. E como toda derivada tem uma ideia de taxa de crescimento instantânea, né? Então, essa taxa de crescimento ela vai nos dar mais uma percepção um pouco mais instantânea, né? É como se a gente olhasse, por exemplo, a gente está dirigindo um automóvel, e aí a gente está dirigindo e a gente olha para o velocímetro. A gente bate o olho no velocímetro e vê a velocidade instantânea, tá? No momento, né? Num horizonte curtinho. Agora, se a gente quiser ter uma percepção, né, um pouco mais longa, né, mas não assim, dar olhada para o velocímetro do carro, mas assim, eu olhei o velocímetro há 20 minutos atrás e olhei agora, né? Qual foi a mudança, qual é a relação de velocidade entre os dois pontos, né? Ou quero ter uma ideia de tendência ali de comportamento, só que olhando um período um pouco mais alongado, né, do que a passagem do mês, então eu venho e olho a taxa de crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior, né? Então, só que aí no caso, eu vou começar o cálculo aqui por janeiro, perdão, deixa eu voltar, janeiro de 2014. Então, aqui no caso, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o índice do mês da série sem, sem dessazonalização, uma série bruta. Eu vou pegar o índice do mês, vou dividir pelo índice do mesmo mês, só que do ano anterior. Então aqui eu tenho janeiro de 2014, eu vou pegar aqui, ó, janeiro de 2013. Vou pegar esse índice aqui. E aí vou dividir, opa, não vou dividir, eu vou subtrair 1. Tá? Repara que esse cálculo que eu estou fazendo era exatamente o cálculo que a gente fazia no índice de preços quando a gente queria calcular a, a taxa de crescimento acumulada em 12 meses para um índice de preços. Tá? Aqui no caso, nós temos um índice de produção e aí fazemos o cálculo da taxa de crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então, janeiro de 2014, em comparação com janeiro de 2013, apresentou uma queda de 2%. Tá? Bom, mas agora, por que esse cálculo, quando é feito para um índice de preços, ele significa taxa de crescimento acumulada em 12 meses, mas quando ele é aplicado para um índice não cumulativo, que é o caso do índice de produção industrial, em vez de ter a taxa de crescimento acumulada em 12 meses, eu tenho a taxa de crescimento em relação ao mesmo mês do anterior. Por que não é uma taxa acumulada? É por causa da diferença dos fenômenos, né? O fenômeno da inflação, ou do aumento de preço de uma mercadoria, ele é um fenômeno cumulativo, né? Porque vamos pensar assim, digamos que teve ali uma mercadoria que custava R$ 94,50. Aquela mercadoria sofreu um barateamento, passou a ser R$ 88,10, depois sofreu um encarecimento, passou a ser R$ 97,10, aí sobre esse preço veio um outro aumento que fez passar a 101,80, sobre o preço de 101,80 veio um outro aumento que fez passar para 105. Né? Então veja, quando a gente está falando de preço de mercadoria, o preço vai aumentando, o próprio preço vai sofrendo aumentos ou ele vai sofrendo reduções. E o preço da mercadoria ele vai passando para os meses, né? Ou seja, a mercadoria, né, a unidade ali da mercadoria que a gente está comprando não é a mesma em meses diferentes. Mas o que nós chamamos de preço da mercadoria é a mesma coisa, né? Então, digamos que assim, eu compro ali um pacote de 1 quilo de arroz. Claro que o pacote que eu comprei no mês passado não vai ser o pacote que eu vou comprar agora. Porém, o preço do pacote de arroz era a denominação que eu usava no mês passado, é que eu uso esse mês também. Então você vê que ela permanece, né? E o preço, a mudança de preço tem uma natureza cumulativa.
que é exatamente o fenômeno que acontece no processo que nós chamamos de capitalização composta, né? Porque a capitalização composta nada mais é do que um regime de capitalização no qual a taxa de juros do período futuro incide sobre o capital aplicado e todos os juros que foram gerados nos períodos passados. Então, e aí é por isso que o fenômeno chamado variação de preço, inflação e capitalização composta, ele é o mesmo, ele é um fenômeno só. É um fenômeno chamado cumulativo, né, em que o crescimento posterior ele se dá sobre o crescimento anterior, ou a variação posterior se dá sobre a variação anterior, que é o que se chama de fenômeno cumulativo. Por isso é que o comportamento de inflação é exatamente o mesmo da capitalização composta. Por isso que o fenômeno chamado de cálculo de valor real, ele é exatamente o cálculo do desconto da capitalização composta, né? Porque se você já tiver um desconto desconto composto, como é que você faz? Você pega o valor futuro e divide por 1 mais a taxa de juros da capitalização. Quando a gente faz o cálculo do valor real, a gente divide o valor nominal por 1 mais a taxa de inflação, né? Só muda o nome, mas o fenômeno é basicamente o mesmo. E quando a gente faz correção monetária, que é levar o valor do passado para o futuro, a gente pega um valor do passado e multiplica por 1 mais a taxa de inflação que ocorreu até o ponto futuro. Na capitalização composta, o que a gente faz? Você pega o valor aplicado e a ele você aplica a taxa de juros que deve incidir por todo o período da aplicação. E aí você chega depois lá num valor futuro. Só que quando a gente está trabalhando com produção, comércio, serviços, né, produção física, basicamente, a gente não tem esse fenômeno da acumulação, né? Por quê? Porque o fato de que a produção em fevereiro de 2013 teve um valor e de maio de 2013 teve outro valor, não tem uma relação entre os dois níveis de produção, mas sim com a época do ano e o comportamento das variáveis que influenciam a produção. Então, o fato de eu produzir mais ou menos num determinado mês não gera uma relação com outros meses do ano, né? O que acontece, na verdade, é que eu simplesmente, a cada mês do ano, eu vou lá e produzo. Passa um mês, eu produzo. Passa um mês, eu produzo. E vou fazendo. A produção é mês a mês. Ela não é um fenômeno, né, de carregamento temporal, que é o caso do preço. E aí, nesses casos, fazer esse cálculo aqui, ó, que é pegar o índice de um mês sobre o índice do mês do ano anterior, nos fenômenos cumulativos, que é o caso da inflação, né, e aí os índices de preço, a gente vai ter a taxa de crescimento acumulada em 12 meses. Mas para um número índice não cumulativo, que são os números índices de produção, de serviços, de comércio, essa conta aqui, ela vai ter um outro significado. Ela vai ser a taxa de crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior. Tá? E de forma semelhante, né, por causa da estrutura da fórmula, se eu arrastá-la aqui para baixo ou copiar para baixo, né, o próprio Excel já faz os ajustes, né, então ele passa a pegar o mês de baixo aqui e passa a pegar o mês de baixo referente ao mesmo mês do ano anterior, né. Isso é legal porque, embora a gente possa, né, sempre digitar a fórmula célula a célula, eu acho até que é bom quando você está aprendendo, para você assimilar como é que é o cálculo, né? Mas depois que você está seguro, que você sabe que aquilo está certo, que é feito daquele jeito, aí se ganha velocidade, né? Você simplesmente arrasta para frente ou para trás, né? E aí você consegue obter o cálculo muito mais rapidamente, né? Que essa é uma das virtudes dessas máquinas, é fazer isso para a gente, né? Fazer aquilo que nós levaríamos mais tempo, eles fazem bem rapidamente.
que permite que a gente se concentre em questões mais interpretativas aqui dos valores. Deixa eu só fazer um ajuste aqui na minha planilha para poder fazer as outras. Bom, mas tem uma informação que também é importante, que é a taxa de crescimento acumulada no ano. Porque isso vai mostrar para a gente, né, como é que a produção industrial está evoluindo dentro do ano, né, de maneira cumulativa. Como é que a gente vai fazer? Então, eu só vou aproximar aqui a coluna para ficar mais fácil. Eu vou pegar aqui, eu vou começar por janeiro de 2014. Né? Aqui no caso, a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode fazer assim. Então, vou escrever igual. Aí eu vou pedir uma soma. Vou vir aqui na série sem tratamento para sazonalidade, né, para a série base. Vou pegar janeiro. Aí aperta dois pontos. Ou simplesmente repete, clica de novo, aperta dois pontos e clica de novo ali próprio janeiro. Aí fecha. Aí vamos dividir. Aí abre uma soma de novo. Isso aqui agora nós vamos lá em janeiro de 2013. Um ano atrás. Aí você pode apertar dois pontos, que ele vai repetir a referência, né? Ou você aperta dois pontos e seleciona de novo B134, ou digita B134. Fecha o parêntese. E como é uma taxa de crescimento, menos 1. Aí você dá Enter. Caiu 2%. Ok. Só que agora eu quero calcular aqui para os meses para frente, né? Bom, então, antes de arrastar a fórmula, agora eu vou ter que travar algumas coisas, né? Porque senão, na hora que eu puxar essa fórmula para baixo, ele vai trazer todas as referências também uma linha para baixo, né? E aí o problema é que ele não vai acumular desde janeiro. Então nós vamos travar algumas coisas. Então, ou seja, eu tenho que travar aqui, ó, a primeira referência de janeiro. Eu tenho que travar só a linha. Então vai lá e coloca um cifrão na referência das linhas. E aí se eu travei aqui o começo da soma em janeiro, eu preciso travar o começo da soma aqui em janeiro também. Então vou travar aqui, ó, a referência da soma do denominador no início dela, né, colocando um cifrão ali entre o B e o 134. A segunda referência eu vou deixar solta, tá? Que é justamente a que eu quero que se mova quando eu arrastar essa fórmula para baixo. Aí você dá Enter, beleza, está calculado, né? Aí faz o seguinte, arrasta aqui para baixo, ou faz Ctrl C, Ctrl V, né? Aí eu vou abrir a fórmula. Olha o que ele vai fazer. Agora ele vai vai somar a produção de janeiro e fevereiro de 2014, vai dividir pela soma do índice de produção para janeiro e fevereiro de 2013. Tá? Que é assim que a gente vai calcular a taxa de crescimento acumulada no ano. A gente sempre acumula o índice no ano e divide pelo acúmulo no mesmo período para o ano anterior.
A gente tem que fazer esse acúmulo, por quê? Justamente porque esse índice, ele não é cumulativo. Então, para a gente acumular no ano, a gente tem que fazer o quê? Tem que acumular o índice, somando ele. Por que que a gente não fez assim lá com os índices de preço? Porque o índice de preço ele já é cumulativo. Então lá, lembra como era o índice de preço? A gente pegava o índice do mês e dividia pelo índice de dezembro do ano anterior. Sempre o índice do mês, seja ele qual fosse, em relação ao índice de dezembro do ano anterior. Por que que a gente fazia só o índice do mês contra dezembro? Por quê? Porque o índice do mês ele já tem todo o acúmulo desde dezembro. Esses índices aqui, eles não têm acúmulo. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa acumular, e o jeito de acumular é através da soma. Tá? Aí a gente pode copiar aqui para baixo. Né? Então, por exemplo, se eu fosse calcular a taxa de crescimento acumulado no ano para março de 2014, o que eu teria que ter feito? Eu teria que ter somado janeiro, fevereiro e março para 2014, dividido pela soma de janeiro, fevereiro e março de 2013. Né? Só que da forma que eu fiz a minha fórmula, ao arrastar para baixo, automaticamente o Excel já faz para mim. Né? Então, é assim que a gente vai fazer nesse caso. Então, por exemplo, a gente vai mudar de ano, né? Então aqui, ó, 2014, beleza, né? Ó, até dezembro, deixa eu ver onde está dezembro, dezembro está aqui. Deixa eu marcar ele, só para não passar. Quando eu puxar aqui para baixo, ó, até dezembro, tá tudo certo, né? Por quê? Ele está acumulando, né, no ano, de janeiro a dezembro, e do ano anterior, ó, acumulou janeiro a dezembro. Né? Tá tudo certinho. Agora vai começar a dar problema quando, né? Hora que eu passar de ano. A hora que eu passar de ano aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, repara que ele vai até sobrepor, né, um ao outro. Aí eu vou ter que mudar, né? Quando eu mudar de ano, eu vou ter que mudar a referência que estava travada, né? Então aqui, ó, só que aí é relativamente fácil com a fórmula feita desse jeito, né? Por quê? O número que tem que aparecer aqui, ó, é o mesmo que aparece na referência destravada para janeiro, né? Então você pode mudar direto na fórmula, né? Você pode fazer isso de vários jeitos, pode mexer aqui com o cursor e tal, ou você simplesmente digita o mesmo número, ó, 158. Aí pronto, você trouxe tudo para janeiro. Aí quando você olha a de baixo, você vai ver que ela também está alongada, né? Não devia. Aí o que precisa acontecer? Ó, o número da primeira referência, que era a travada, tem que ser igual ao número da segunda referência, que é a solta. Né? Aí você pode mudar de vários jeitos, né? Pode ser com o cursor e tal, ou simplesmente você vem aqui 1, 4, 6. Tá feito. Bom, aí como é que eu posso saber se está certo? Quando eu calculei a taxa de crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior, né? Só vou colocar para cima para vocês verem a forma. Eu fui janeiro contra janeiro. Quando eu estou calculando a taxa de crescimento acumulada no ano, mas eu estou em janeiro, só tem o acúmulo de janeiro, então tem que ser janeiro contra janeiro. Então veja que essas duas taxas aqui, ó, para janeiro, elas têm que ser exatamente iguais, né? Porque o cálculo é o mesmo. Então, você foi lá, arrastou sua fórmula, né, passou para janeiro ali do outro ano, e você não está confiante de que seu cálculo está certo. Bom, então você compara com esse aqui, ó, para janeiro. Você traz ele, os dois iguaizinhos, tá tudo certo. Tá? Então esse aqui é um jeito de você mesmo checar para ver se eles estão corretos, tá?
Então, janeiro, os dois têm que ser sempre iguais. Aí o mesmo, né? Aí então eu estou aqui, ó, janeiro. Aí eu quero trazer para cima o cálculo. Deixa eu só esconder as outras. Aí não vai estar certo, né? Porque, ó, repara que ele vai estar pegando meses que pertencem a anos diferentes, né? E eu quero só acumulada no próprio ano. Então, tem que ter cuidado na hora de levar para cima, vai precisar ajustar também, né? Só que aí o ajuste para cima, ele tem que ser com mais cuidado, né? Perdão, não, o ajuste para cima é exatamente igual o ajuste para baixo, né? Ou seja, a referência. Só que aí, ó, veja que ele troca a ordem, né, da referência travada para a referência destravada. Então, ó, sempre a referência travada tem que ser igual à referência destravada. Então, agora você vai trocar, ó, esse 146 aqui por 145. Viu que ele mexeu, né? Eu estava com 146, ó. Aí eu vou 145. Na de cima, eu também, ó, eu tenho que fazer a referência. Não, 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 não. Tá errado isso aqui. Aqui é dezembro, né? É sempre ruim ajustar por dezembro. É sempre melhor fazer assim, ó, copia a fórmula aqui de janeiro e cola lá em janeiro. É sempre mais fácil fazer assim. Aí você vem, abre a fórmula, né? A referência, aqui, ó, vamos começar pelo azul. A referência que ficou travada, ela tem que ficar a referência destravada, né? Então aqui você vai trocar 146 por 134. Opa. 134. Pronto. Colocou aqui em janeiro. Aí a outra, você vai de novo, né? Fazer a referência travada ficar igual a destravada. Então você vai trocar o 134, né? Ou só o 34 por 22. Pronto. Aí jogou janeiro e janeiro. Tudo resolvido. Aí a fórmula aqui está pronta para ser arrastada para baixo. Pronto, está calculado, né? E aí de novo, né? Vamos checar se está certo. As duas medidas de janeiro iguais, quer dizer que o cálculo está certo. Claro que você vai repetir, né? Toda vez que você fizer janeiro, você tem que arrumar tal. Isso pode ser feito, né? Você pode fazer no ano a ano ou você pode fazer assim também. Você pega ali para um determinado ano. Então aqui o que aconteceu, né? As fórmulas já estão todas adaptadas. Ó, janeiro está pegando janeiro, fevereiro está pegando janeiro e fevereiro, junho, janeiro a junho, setembro, janeiro a setembro e assim vai, né? Até chegar aqui em dezembro que está pegando janeiro a dezembro. Está tudo acertado. Então, uma outra coisa que você poderia fazer para fazer uma cópia mais rápida, né? Você vai ter um trabalho agora, mas depois a cópia fica rápida, que é o quê? Você vem aqui na fórmula de janeiro e apaga o cifrão. Apaga de cima e apaga de baixo. Faz o mesmo, você vai fazendo isso mês a mês, né? Então você vai lá e elimina todos os cifrões. Claro que é algo um pouquinho mais trabalhoso, né? Meio braçal agora, só que depois ele vai permitir a gente ganhar tempo. Então você apaga também o cifrão. Vamos apagar todos os cifrões aí de todos, da fórmula de todos os meses.
Ok. Então, quando a gente faz isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter as fórmulas ali para todos os meses do ano, de uma maneira que a gente pode copiar e colar para cima. Só que, com o seguinte cuidado, a fórmula de janeiro só pode ser colada em outro janeiro. A fórmula de outubro só pode ser colada em outro outubro. Ou seja, a fórmula do mês só pode ser colado para o mesmo mês de um ano anterior ou de um ano posterior. Aqui a gente não pode arrastar a fórmula, né? Então, por exemplo, eu posso colar esse janeiro no janeiro de 2012. Aí, beleza. Que ele está pegando aqui, ó, janeiro contra janeiro de 2011. Né? Eu posso pegar ali julho, eu posso colar em julho de 2012. Beleza. Aí funciona. Né? Ou o que nos faz ganhar tempo de verdade, né? Você copia ali de janeiro a dezembro, e aí ó, você cola lá em janeiro. Você vai em janeiro do ano acima e vai lá e Ctrl V nele. Aí você vai para o janeiro do ano acima, Ctrl V nele. Beleza, aí pronto. Né? Dá aquele trabalho no começo, mas depois você consegue fazer aqui o cálculo de maneira mais rápida, né? E às vezes até mais rápido, né? Pô, se você reparar, eu colei aqui 3 anos. Eu colei 3 anos de células destravadas, né? Então eu copio aqui, ó, os 3 anos. Só que aí agora eu vou 3 anos para cima, né? Então 9, 8, 7. Vou chegar lá direto em janeiro de 2007. Aí pronto. Aí já copia tudo certinho para mim. Tá? Então assim, a gente calcula essa taxa de crescimento acumulada no ano. Só que, se vocês se recordam, lá no começo eu falei assim, né? Ah, a gente pode calcular, né? Deixa eu voltar aqui no cálculo, fiz para 2014. Eu fiz o cálculo usando soma, né? E aí falei que podia ser calculado de uma outra forma. Em vez de usar soma, eu poderia trocar, tá, a soma por média. Só que aí eu troco em cima, eu preciso trocar no denominador. Troco no numerador, no denominador. Então eu vou fazer a média sobre a média. Né? Por que que isso vai dar exatamente igual? Né? Porque, veja, eu vou voltar aqui a fórmula, ela está em soma. Né? Porque se eu pegar essa soma aqui ó, e dividir pelo número de meses contados, como o número de meses contado no intervalo de cima é exatamente igual ao número de meses contado no intervalo de baixo, no denominador, se eu dividir o numerador pelo número de meses contados, eu dividir o denominador pelo número de meses contados em seus respectivos anos, esses números que vão estar dividindo o numerador e o denominador, eles serão exatamente os mesmos. E aí, né, se num cálculo de médias eu teria o quê? Eu teria a soma dividido pelo número de meses. A soma do outro ano dividido pelo mesmo número de meses. Então, como eu tenho aqui, ó, o número de meses dividindo o numerador e dividindo o denominador, né, pela aquela regra de divisão de divisões, os dois, o número de meses se cancela, né, nas duas. E aí, em vez de ter a média, eu tenho simplesmente a soma. Então, tanto faz, né, calcular pela soma ou pela média, né? Eu vou fazer aqui do lado, só para vocês verem, né? Então, eu faço a média aqui de janeiro, tá? Vou repetir o mesmo procedimento. Divido pela média, só que é janeiro do ano anterior, 2013.
menos 1. Ó, os mesmos 2%. Aí vou travar a referência aqui do numerador, a primeira referência, né, colocando o cifrão, e aqui também. Isso aqui só para arrastar para baixo. Aí feito ali o ajuste, que foi o mesmo que eu fiz ali usando soma, né, eu vou trazer aqui até dezembro. Aí repara aqui, ó, os números, eles são exatamente os mesmos, né? Por causa daquilo que eu falei para vocês, né? Se eu calcular por média, eu vou estar dividindo a soma acumulada pelo número de meses que foram acumulados. Só que como o acúmulo é o mesmo no ano e no ano anterior, esse número de meses que está dividindo, né, a soma dos índices no ano e a soma dos índices no ano anterior, ele é sempre o mesmo valor, né? Então eu vou ter ali denominadores do numerador e do denominador que são exatamente iguais. E de acordo com a regra, né, de divisão de divisões, eles se cancelam. E aí só ficariam os numeradores das médias, que são sempre quem? As somas. Tá? Então pode fazer dos dois jeitos. Tanto faz, vai dar certo. O jeito de checar, né, como eu falei para vocês, sempre você checa ali, ó, pelo janeiro. Vai ser sempre igual. Se tiver certo, né? Porque se tiver algum número diferente, é que algum cálculo está errado. Ok? Bom, então agora vamos fazer aqui a taxa de crescimento acumulada nos últimos 12 meses. Né? É algo muito parecido com a taxa de crescimento acumulada no ano, só que em vez de eu acumular no ano, eu acumulo nos 12 meses anteriores ao mês para o qual eu quero calcular a taxa. Né? Então é assim. E de novo, pode fazer com a soma, pode fazer com a média, tá? Vou fazer com a soma. Então você vai lá, igual, né? Para o Excel saber que a gente vai dar um comando para ele, aí você escreve soma. Soma e abre o parêntese. Então vamos começar aqui ó, com janeiro. Então eu tenho que pegar o mês e aí ó, ir selecionando para trás. Tem que selecionar 12 meses, incluindo, né, o próprio janeiro. Então eu venho somando, vou indo para trás, eu tenho que parar onde? Eu tenho que parar aqui ó, em fevereiro. Né? Então, janeiro, dezembro, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se eu comecei em janeiro, eu paro em fevereiro, né? Eu sempre tenho que parar no mês que antecede o mesmo mês no ano anterior. Ok. Aí você fecha ali o parêntese. Aí divide, né? Divide porque é uma taxa de crescimento. Mas quem que vai estar no denominador? Aí agora vai entrar no denominador quem? Os 12 meses anteriores aos 12 meses que estão no numerador. Então agora eu vou começar ali ó, de janeiro de 2013. Só que é uma soma, né? Então soma. Vou pegar aqui, ó. Escrevo soma, abro parênteses. Aí vou pegar janeiro de 2013 e vou selecionando ali para trás até chegar em fevereiro de 2012, que vai me dar 12 meses selecionados. Aí eu fecho o parênteses e menos 1, como sempre. Aí você dá Enter, pronto. Está calculada sua taxa de crescimento acumulada nos últimos 12 meses, que é o nome que essa taxa é divulgada, mas ela é o quê? A taxa de crescimento acumulada nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses que precedem esse período.
essa taxa aqui, ó, aí essa aqui não tem problema, né? Essa você pode arrastar para os meses à frente. Você pode também arrastar para os meses anteriores, que o cálculo vai estar sempre correto, né? Nós começamos aqui em janeiro, né? Então começa aqui janeiro para trás, né? Aí se você olhar para fevereiro, ele começa aqui, ó, fevereiro, termina em março, aí começa no fevereiro do outro ano e vai até março do ano anterior a ele. Então pronto, essa fórmula é tranquila, né? Você cola, arrasta ela para cima e para baixo, sem problema. Não precisa fazer ajuste algum. Um aspecto interessante da taxa de crescimento acumulada em 12 meses é porque ela dá para a gente qual perspectiva? Da taxa de crescimento da produção relativa ao período de um ano, né? Então é como se a cada mês você tivesse o período de um ano acabando. E aí você consegue ver mais ou menos, né, como é que a produção está andando, né? Se ela está aumentando, se ela está diminuindo, né? O que nos dá ali uma taxa de crescimento com uma tendência um pouco mais longa, né? Porque se você reparar, ó, ela já é uma taxa acumulada, então naturalmente ela já tem uma possibilidade de alongamento de período, só que como é uma taxa de 12 meses, que vai ser calculada em relação aos outros 12 meses, no fundo a gente está levando em consideração 24 meses, né? Que olha, vamos voltar a abrir um pouco as fórmulas. Taxa de crescimento mês anterior. Um mês contra o outro, né? E período curtinho ali, intervalo de tempo curtinho. Taxa de crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior, né? Aí você já tem um período alongado, só que você está levando em consideração apenas dois índices. Taxa de crescimento acumulada no ano. Aí aqui, ó, você tem um período alongado, só que levando em consideração maior tempo dentro de cada ano. Quando você passa para 12, aí essa aqui, ó, você vai pegar o que está acontecendo em relação a 24 meses, né? Então, ela vai ter um movimento muito menor do que as outras taxas, né? Então, por exemplo, se você olha essa taxa aqui, ó, taxa de crescimento em relação ao mês anterior, olha como ela vai mudando, ó, 2,3 já pula para 1,4, aí pula para 1,7, de 1,7 pula para menos 0,4. A volatilidade é grande. Essa aqui já tem um pouco menos de volatilidade, tá? Embora, né, às vezes apareçam valores significativos, né? Então passa 1,9, 2, 9,7. Aconteceu alguma coisa bem atípica lá em abril de 2012, né? O índice foi bem baixo em comparação com abril desse ano, 101, né? Teve um crescimento bem acentuado. Mas depois que passa, você já vai ter volta ali um pouco mais, né, suave. No ano, você só tem que lembrar que você sempre tem que começar a olhar, só faz sentido você olhar a partir de janeiro, dentro do ano, né? Então não faz nenhum sentido você olhar janeiro contra dezembro do ano anterior, tá? Você só olha dentro do ano, né? Porque é uma taxa acumulada dentro do ano apenas. Aí, tendência movimentos menos bruscos, né? Mas embora possa ter alguns. Aí a taxa de acumulado em 12, ela vai ter um movimento mais suave ainda, né? Porque agora eu estou levando em consideração o número de meses que é muito grande. Tá? E existem outros dois indicadores que são interessantes para fazer o acompanhamento, né, de um índice de produção, que são as médias móveis.
Aqui eu vou usar uma média móvel de 12 meses, para tentar pegar ali um movimento mais de um prazo um pouco mais longo. E vou usar uma média móvel de 3 meses para pegar um movimento mais curto. Tá? Então, como é que a gente calcula essas médias móveis? Tá? Vou começar aqui pela média móvel de 12 meses. A vantagem de usar a média móvel é porque se a gente usar o índice ele geralmente vai apresentar mais flutuação na passagem de um mês para o outro. Quando a gente faz uma média, né, pela própria natureza do cálculo da média, a gente, né, se vocês se lembram, o que é o cálculo da média? A média é um indicador que sintetiza os dados em um só, eliminando todas as diferenças existentes entre eles. Então, o que acontece? Quando a gente tem assim, muita flutuação no mês a mês, quando a gente calcula uma média, a gente vai eliminando essas flutuações. Né? Quando a gente calcula uma média de 3, a gente vai eliminando a média de grupos de 3 meses. Quando a gente vai calculando para 12, a gente vai eliminando a média para grupos de 12. E claro, né, quando a gente movimenta uma fórmula dessa para um mês à frente, então o que vai acontecer? Né? Então vamos começar aqui pelo cálculo da média de 12. Eu vou pegar aqui o mês, vou pegar janeiro. Tá? Vou pegar janeiro, começar por janeiro de 2014. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar média, né? Então vou lá abrir igual, média. E aí eu vou pegar a série com ajuste sazonal, tá? Não propriamente por causa da média de 12, né? Porque a média de 12, como ela tem o período de 12 meses, então ela sempre vai captar a sazonalidade. Só vai mudar o seguinte, em que posição da série a sazonalidade está. Porque como eu tenho um período móvel de 12 meses, dependendo do mês que começa esse período de 12, março não necessariamente será o terceiro número da série, né? Porque março é o terceiro número da série de 12 meses, quando a série começa em janeiro. Porque se a série começar em novembro, março é o quinto mês da série. Dos meses de 12 meses também. Só não dá para chamar de ano calendário, mas também é um período de um ano. A única diferença é que o posicionamento dos meses é diferente. Então, embora a média móvel de 12 ela não sofra o efeito ali da sazonalidade, se eu quiser comparar o movimento dela com uma média móvel de período inferior a 12 meses, aí eu tenho que usar a série com ajuste sazonal. Por quê? Porque para a média móvel de período inferior a 12 meses, eu vou ter que usar a série com ajuste sazonal. Porque senão vai ter trechos ou vai ter valores dessa média que vão captar sazonalidades, mas que outros ou que o valor para outros meses não vai captar. E aí, a diferença que pode haver entre os dois números não se refere exclusivamente a variáveis econômicas, mas sim a questões sazonais. Então, como eu quero comparar, eu preciso usar sempre série com ajuste sazonal. Então, aqui no caso da série de 12, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma média, começando por janeiro de 2014 e considerando todos os 12 meses anteriores a ele. Então, vou até fevereiro, né? Até fevereiro de 2013. Aí pronto. Fecha o parênteses se quiser pode dar Enter, que o Excel aceita também. Se ele não aceitar, você só pega e fecha o parênteses. Aí pronto, está calculada a média móvel para 12 meses. Se eu copiar essa fórmula para baixo ou arrastar, ele faz o ajuste. Aí ele vai pegar, ó, desde fevereiro até março do ano anterior. Né? Essa fórmula aqui também ela é amigável, né? Porque você pode pegar ela, copiar ou arrastar para baixo, copiar ou arrastar para cima, que o cálculo vai estar sempre correto.
desde que o primeiro, né, o original, esteja correto, naturalmente. Essa fórmula é bacana, né, porque a gente consegue copiar e colar de maneira bem rápida. Aí agora vamos fazer a série de 3 meses, a média móvel de 3 meses, né? Também vou pegar ali janeiro de 2014. Da mesma forma, né? Eu vou fazer a média. Como eu vou começar em janeiro de 2014, então eu vou pegar o índice aqui ó, de janeiro. Só que eu vou pegar dos outros 2 meses anteriores a ele para poder ter um grupo de 3. Eu vou pegar janeiro, dezembro, novembro. E a fórmula também, né? Essa fórmula é bem amigável como a outra, né? Você pode copiar, fazer um Ctrl C, Ctrl V para baixo. Você pode arrastar para cima, que os cálculos vão estar sempre corretos, desde que o primeiro esteja correto, né? O Excel já vai fazendo os ajustes ali de referência que são necessários. Né? Bom, então vou dar um tempinho aí para vocês. Então completem aí o quadro do a tabela, né? Que eu coloquei dados até não, vamos fazer diferente. Não precisa, vamos fazer uma outra coisa. Vou mostrar um gráfico para vocês e depois eu deixo tempo para vocês ajustarem aí os cálculos para os outros meses do ano. Bom, por que é legal usar as médias móveis, né? Eu vou mostrar um gráfico que eu já fiz para vocês verem um pouco sobre a produção industrial. Então eu fiz aqui um gráfico de linhas, né? Então um gráfico de linhas parecido com o que a gente já fez em aula passada. E aí, ó, repara uma coisa. Aqui, ó, a série azul é o índice de produção. A série em alaranjado é a média móvel de 12 meses. Olha, repara que a média móvel ela é uma linha, né, uma curva bem mais menos oscilante, mais suave do que a linha azul, que é a da produção industrial, né? Deixa eu ver. Se eu incluo de 3 aqui, diz que tá. Mas cadê os. Eu não sei porque que nesse gráfico não está aparecendo, mas tem um outro aqui que eu alterei o eixo para ficar mais visível. Aqui você consegue ver melhor. Então repara aqui o seguinte, ó, a série azul é o índice mês a mês, né, com ajuste sazonal, tá? Eu peguei o com ajuste sazonal, né? Por quê? Porque como a média móvel de 3 meses ela vai ser calculada com a série com ajuste sazonal, então eu peguei o índice também com ajuste só para manter a compatibilidade das coisas. Então você vê o seguinte, ó, o índice medido mês a mês, ele apresenta oscilações, né? Ó, então eu vou apagar aqui as outras duas, depois eu volto. Ó, então se olhando o índice de produção, você vai ver que ele tem oscilações ali no mês a mês, né? Aí eu vou colocar a média móvel de 3 meses, né, que é uma média curta. É como se fosse o índice médio, só que para 3 meses, né? Aí você vê, ó, que
a série vermelha, ela nos movimentos para cima, ela está abaixo da azul, e nos movimentos para baixo, ela está acima da vermelha. Perdão, nos movimentos para cima, a série vermelha está abaixo da azul, nos movimentos para baixo, a série vermelha está acima da azul, mostrando o seguinte, que a média móvel de 3 meses oscila menos, ou tem menos variabilidade, ou tem menos volatilidade que o índice de produção industrial. Só que ainda assim, né, é um acompanhamento ali relativamente próximo, né? Por quê? Porque eu só tô suavizando para 3 meses. Agora, quando eu pego a média móvel de 12, que é essa linha verde, você já vai ver um comportamento bem mais suave, né? Você vê que ela, aqui ó, nos movimentos para cima, ela geralmente está abaixo das outras linhas, nos movimentos para baixo ela está acima, e você repara que a variabilidade dela, o desenho dela, ele é bem mais sem picos e vales, né? Ele é mais suave do que o desenho do índice, que é o azul, e o vermelho, que é a média móvel de 3 meses, né? A gente usa essas médias para ter essas percepções, né? Então imagina, você vai olhar para esse gráfico azul, nossa, ele fica pulando para cima e para baixo, né? É meio estranho isso. Aí você suaviza um pouco, média de 3 para você ver um movimento curto, e aí se você quiser ver um movimento mais longo, você vai para a média de 12, tá? Você pode fazer média móvel de qualquer período. O problema é assim, né? O que isso significa? A média móvel, você tem ali uma ideia de ano, a média móvel de 12 meses você tem uma ideia de ano, a média móvel de 3 meses você tem uma ideia de trimestre, né? Um período um pouco mais longo, um período um pouco mais curto. Você poderia fazer uma média móvel de 24 meses? Pode, né? O problema é entender o que é isso, né? Porque assim, a gente não está acostumado a pensar períodos de 2 anos. A gente pode até pensar, mas a gente não está acostumado. Período de um ano a gente pensa, trimestre a gente pensa, semestre, quadrimestre, né? Mas fora essas, essas, essas composições, a gente geralmente não usa outras, né? Então, é mais ou menos assim a coisa, né? A média móvel de 12 meses para um período mais longo, a média de 3 para um período mais curto, a média de 6 para um período médio, tá? Então, para a gente ter uma ideia. Aí aqui, ó, e esse gráfico é um gráfico de linhas, né, feito com esses valores aqui que foram, esse já é do índice, os outros foram calculados. Aí você vai ver algumas coisas, né? Então, aqui a série, produção tomou uma queda muito forte. Quando foi isso? Dezembro de 2008, crise subprime, Estados Unidos. Recuperação, é a tal da recuperação em V, né? Deixa eu apagar as outras séries para ficar mais fácil de enxergar. A tal da recuperação em V da produção. Tchum, né? Quando chegou aqui, ó, deixa eu ver que mês é esse. Aqui é março de 2010. Aqui é dezembro de 2008. Um ano, 4 meses, já basicamente voltou ao mesmo patamar. Foi. Aí, né, a desandada lá no governo da ex-presidente Dilma. Aí vem um declínio, vem o impeachment, né? Situação muito drástica, muito difícil, sempre do ponto de vista de expectativas. Você vê que a gente foi ali para o patamar da crise do subprime. Aí o presidente Temer assume, né? Tem toda ali uma recuperação, tal. Greve dos caminhoneiros. Pá! Derruba o índice. Só que, né, um evento muito pontual, tal, claro que importante, deu muita dor de cabeça para muita gente, mas a recuperação em V é muito rápida. Tum, né? Aí vai passando o ano, vem, elege o presidente Bolsonaro, tá.
pandemia do vírus corona. Tombou produção industrial aqui, ó. Né? Repare que aqui, ó, impeachment, a gente foi pro nível lá do crise subprime. A pandemia derrubou o índice para muito menos, né? Até porque, né, ele já estava ali num índice próximo ao do efeito da crise do subprime. Só que esse gráfico aqui ele vai até julho de 2020, né? Então lá no IPEA Data tem dados, né, dos meses posteriores. Então eu recomendo que vocês entrem no IPEA Data, coletem os dados. Aí vocês vão aí, ó, nessa sua planilha de dados, vocês conseguem colocar ali para os próximos meses, né? Que tem até fevereiro de 2021. E aí vocês ajustam as fórmulas, aí vocês vão poder ver como que esse gráfico aqui da produção industrial se comportou. A tal da chamada recuperação em V que as pessoas falam é isso aqui, ó. É esse V aqui do subprime, esse V da greve dos caminhoneiros, esse V, pelo menos ali até julho de 2020, da produção industrial por causa da pandemia do vírus corona. Né? É isso que chamam da recuperação em V. É claro que indústria, né, pela natureza da atividade, né, muito uso de máquina, geralmente a participação humana é menor, o distanciamento maior entre as pessoas, tal, né? A indústria tem uma recuperação de fato muito rápida da sua atividade, até porque ela precisa parar menos do que outros setores, né? Como por exemplo o setor de serviços, que envolve muito mais pessoas, né? Muito menos espaço entre as pessoas. O setor de comércio, né? Que é atendimento direto ao público, né? Também com muito contato e tal. Então, essa recuperação em V aqui, de fato, para alguns setores ela existe, ela acontece mesmo, né? A indústria que você vê um claro exemplo. Agora, se a gente pegar o comércio, se a gente pegar os serviços, a coisa não deve ser bem assim. E o problema para a economia brasileira qual é? É que se a gente olhar a composição do PIB, em termos de grandes setores, a agropecuária, a indústria e serviços, cerca de 73% do PIB brasileiro vem de serviços. Aproximadamente 23, acho que 25 vem da indústria. Deixa eu ver essa conta. Não, 73 serviços, acho que deve ser uns 18, não, 20 da indústria, isso. 73 serviços, 20% indústria, 7% agricultura, agropecuária, né? Então, do ponto de vista de peso na economia, esse setor aqui que tem. A agropecuária não sofre, né? A agropecuária tem mais espaço ainda, né? E tal. É o setor que menos sofre, inclusive foi o setor que teve crescimento de PIB, né? No resultado que foi divulgado agora no começo do mês. A produção agropecuária não sofre desse problema, basicamente, muito menos. Só que pesa muito pouco, né? Só 7%. A indústria tem recuperação rápida no tal do V? Tem, né? Só que pesa 20%. O problema é o setorzão serviços, 73%. E lá a gente não tem esse V tão rápido quanto a gente tem na indústria, né? Por isso que a coisa anda do jeito que anda, né? Além de que é o setor que é mais lento na recuperação, é o que vem sofrendo mais restrições, né? Serviços, comércio e tal. E aí, por isso que a economia também acaba tendo nível de atividade dessa forma, tá? Então, já que vocês têm aí já que vocês têm os dados, né? E já viram como calcular todas as taxas de crescimento, as médias móveis. Então, eu recomendo que vocês entrem lá no site do IPEA Data, peguem os dados dos dois índices para os outros meses de 2020, pegue para janeiro e fevereiro de 2021,
façam assim, a adaptação aqui das fórmulas, né, para vocês irem vendo o que está acontecendo ali com esse importante indicador econômico, né, que é o índice de produção da indústria. E aí vocês podem inclusive tentar fazer, né, porque eu já expliquei para vocês como é que faz o gráfico de linha, vocês podem fazer esse gráfico aqui para vocês mesmos verem, né, o que aconteceu com o V aqui de 2020, né, para ver se o V virou um W, que raio virou esse V, né? Porque esse V é super importante, né, para nós, né? O que acontecer com ele vai refletir muito do que está acontecendo ali na economia e vai dizer se a gente vai sofrer mais ou se a gente vai sofrer um pouco menos.